sou Paulo Leme, da XP Advisory aqui em Miami. Como de costume, é sempre um prazer imenso estar com vocês na nossa reunião mensal do GAC. A gente põe muito empenho, muito esforço, temos muita conversa com os nossos colegas, com pessoas da indústria e trazemos para vocês, então, um resumo da nossa visão, que vem guiando as nossas decisões de investimentos. E fico contente que antes mesmo de falarmos já tem perguntas, então imagina como vai ser no final, dado as dúvidas que a gente vai levantar para vocês. Mas, como sempre, é um prazer imenso estar com meu colega Arthur Wishman, da XP Advisory, nosso CIO em São Paulo, e o nosso Head de Investimentos aqui nos Estados Unidos, o Thiago Faveri. Bom dia, então vamos começar, e eu vou começar compartilhando a minha tela, com um trocadilho em inglês, mas que é bem interessante. Quando alguém faz você se sentir culpado, chama-se guilt trip. Só que dessa vez o guilt não foi o guilt com U, mas foi os guilts da Inglaterra. Ou seja, é difícil de imaginar que uma sequência de erros de política econômica, no caso fiscal, no mercado líquido e muito eficiente, que funciona muito bem, com um erro de decisão que foi tomado, tivesse um efeito contágio e consequências preocupantes para o mercado global, mas teve. Então, esse é um pouco o meu tema, que na semana passada e nas últimas 2 semanas, além de você ter um cenário desafiador, em termos de ciclo de alta de juros, portanto, mercados em queda, probabilidade alta de entrar em recessão, pela primeira vez no nosso painel de controle e de variáveis que a gente monitora, começamos a considerar a possibilidade de ter, agora já passando diretamente ao primeiro slide, um risco de a gente... Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui mudar o slide. Desculpe aqui que eu estou com um problema de mudar o slide aqui. Pronto, vamos lá. Que pela primeira vez eu senti a possibilidade de a gente ter riscos à la 2008, 2009, 97, 98, 99, que é contágio e não risco sistêmico já manifestado, aberto, mas uma possibilidade que a gente poderia estar encaminhando para um cenário onde esses riscos têm que começar a ser tomados em consideração. Fazendo um saldo equilibrado, tivemos várias coisas positivas desde a nossa última reunião nesse fórum. Eu acho que agora existe um consenso de subir taxa de juros para reduzir a inflação, mas ainda sentimos bancos centrais com diferentes ritmos, alguns com 25, outros com 50, o Banco Central da Austrália com 50, desistiu, foi com 25, Suécia foi com 100, Banco Central da Turquia cortou em 200. Então, é um processo que vem muito desorganizado e sem uma coordenação perante o investidor. Houve um arrefecimento da alta do preço das commodities, isso tem um impacto favorável, reduzindo a inflação cheia, não só nos Estados Unidos, menos na Europa, mas isso pelo menos diminui headline. E vimos os primeiros sinais de reancoragem de expectativas da inflação cheia nos Estados Unidos, nos índices que o próprio Fed calcula, que vinham subindo, pelo menos teve um ponto de inflexão. E, sob o ponto de vista de ter ativos atrativos, os valuations não são historicamente baratos, mas são próximos a fair value, ou seja, certamente não tão caros, em algumas outras jurisdições estão baratos. Mas nós tivemos várias coisas negativas. Primeiro, núcleos de inflação subindo nos Estados Unidos, um pouco, mas o suficiente para incomodar o Fed, e a inflação muito alta, ou seja, a pressão da inflação na Europa, core, headline, do atacado, realmente é muito preocupante, mas eu diria que o mais me preocupa vamos colocar a palavra como ela é uma bagunça na execução de política econômica global muito grande, ou seja, não existe uma coordenação. Eu tenho esperança que nessa reunião do FMI, que começa no próximo fim de semana, do dia 8, 9
para 11 de outubro. É quando o G20 se reúne, é quando o Global Stability Forum se reúne, e eu acho que eles vão discutir coisas que a gente vai discutir aqui no nosso GAAC e que comecem a coordenar um pouco melhor não só a direção, a política monetária, mas também política fiscal. E eu acho que há uma necessidade também de olhar pelo lado da oferta agregada, que é uma pata que não existia em outras ocasiões e que é muito prejudicial, porque para a mesma política monetária restritiva é menos eficaz em matéria de redução de inflação e é mais punitiva em matéria de recessão. A outra coisa que me vem chamando muito a atenção e não é comum é o estresse no mercado de câmbio, ou seja, você tem tido, como poucas vezes na história, a gente tem visto uma alta do dólar persistente. A gente vai discutir um pouco mais em detalhe, tanto eu como o Arthur, mas a preocupação é que essas coisas não ocorrem sem custo, ou seja, porque você tem investidor posicionado que está na parte long dólar, tem gente que está short, short outras moedas, e você tem derivativos, ou seja, não só opções, como também você tem swaps cambiais e tem swaps de juros que têm um valor notional, que são contratos que, só para dar uma ideia, que o tamanho desses contratos só no sistema financeiro americano é 10 vezes maior do que o sistema financeiro americano como um todo, e é praticamente da ordem de 10 vezes maior do que o PIB americano. Então, você tem grandes movimentos de câmbio, podem gerar grandes chamadas de margem, ou podem levar, inclusive, à incapacidade ou à inadimplência de um counterparty não conseguir honrar com a chamada de margem, com o colateral, e, portanto, ter um fail. E quando é um ou dois ou três fundos pequenos, isso não é importante, mas as duas coisas que preocupam são, esses contratos são gigantescos, não são contratos de 2 milhões, são contratos de bilhões de dólares, e esses movimentos são muito rápidos, e é o que tende a gerar contágio e que seca a liquidez a nível global. A barbeiragem feita na Inglaterra com a política fiscal foi muito preocupante, mas mais preocupante ainda foi a rapidez com que você contaminou o mercado de treasuries. E, ao mesmo tempo, você tinha o outro erro de política econômica. Você tem o Japão, na semana passada, que, contra o mundo inteiro, mantém uma política de juros negativa. E não entende por que o iene está caindo. É muito simples, ou seja, você toma emprestado em iene, em taxas negativas ou taxa zero, você aplica o dinheiro em treasuries de 2 anos, aí volta para o Japão, repaga a dívida em iene, que agora é menor em dólar, porque o iene se desvalorizou, então você pega o carrego mais a desvalorização do iene, e ele vai e começa a socar o mercado, vendendo 20 bi notional, mais ou menos, de dólar. Mas aí a preocupação é que isso poderia, então, ter uma queda na demanda por treasuries, que, portanto, então, aumentaria os yields em treasuries, e isso você teve um contágio muito importante e o Treasury de 10 anos subiu, chegou a tocar 4% na semana passada. E, novamente, a volatilidade me chama a atenção, ou seja, depois despenca para 3,60 e a gente já está de volta a 3,90, indo para 4 novamente. E essa possibilidade, quer dizer, nesse ambiente de alta volatilidade, eu acho que você já tem intermediários financeiros que têm sofrido chamadas de margem, têm tido a necessidade de colocar colateral, alguns não conseguem, e você introduz o counterparty risk, ou seja, e você fala, não, Paulo, isso é um tremendo exagero, isso não acontece. Bom, é só lembrar, 98, a LTCM, eles tinham 2 posições de arbitragem. O notional era 50 bi, uma delas era na dívida russa e a segunda era em moedas asiáticas. E, dado que os provedores de alavancagem eram os grandes bancos de Wall Street, ou seja, um hedge fund com um choque em que mudou paridades de câmbio de juros, levou a uma reunião no Fed de Nova York com as grandes casas de Wall Street, porque o sistema ia quebrar
e alguém tinha que pagar a conta. Então, não subestime, e pela primeira vez a gente entrou nesse preâmbulo, não diria deep, mas começamos a entrar numa parte de que o mercado funciona bem, não há sinais evidentes de estresse quando você analisa o money market americano, Fed Funds, so forth, mas você tem tido algumas vítimas, que eu chamo alguns corpos boiando no rio Hudson, e isso chama a atenção de que existe sim risco de contágio e de contraparte que poderia causar problemas maiores. E você opera com um tema de Rússia, com essa cartada nuclear, ou seja, não é de maneira gratuita que uma pessoa ponderada, discreta como o Biden vem e fala as coisas que falou sobre riscos nucleares. Então, a gente tem um redobramento das tensões naquela região, que afeta preço de commodities, você tem reuniões de OPEC cortando produção. Então, é um cenário tenso e difícil de navegar e que me preocupa bastante. Indo especificamente aos Estados Unidos, nós tivemos essa virada de subida de core inflation, apesar que headline, devido a commodities caindo, ajudou a reduzir o headline, mas ainda muito alto, acima de 8%. O núcleo da inflação no Core PCE também teve a sua subida, que a gente já esperava há algum tempo, né, que você tem essa difusão da inflação, especialmente para a parte de moradias, e que pode continuar a incomodar. E tanto incomoda que existe essa briga ideológica entre o mercado, acha que a gente está na época do Great Moderation, da put do Fed, e o Fed não vai mudar de ideia. Ele errou, entrou tarde demais no jogo, mas não vai sair do jogo. Então, nós tivemos um redobramento da retórica hawkish essa semana, com várias apresentações de membros do FOMC, e as mensagens são claríssimas. Primeiro, vamos persistir numa política de errar, se for para errar, vai ser para mais, mesmo que seja em detrimento da atividade econômica, mas a gente vai reduzir a inflação. Em segundo lugar, não tem pivô nenhum, ou seja, a gente vai continuar subindo os juros e vai esperar para que realmente você tenha um resultado importante em matéria de redução de inflação. Em função disso, ou seja, mostrando a atualização do que a gente espera em matéria de política monetária, nós temos agora a reunião do Fed no dia 2 de novembro. Eu acho que será um aumento de 75 basis points e já arrefecendo para 50 na reunião de dezembro. Tem membros do Fed que colocam 75. Então, pela primeira vez eu estou relativamente dovish, mas eu sou mais hawkish no sentido de que o negócio continua para janeiro, fevereiro, março, talvez até maio, ou seja, o mercado cogita cortes e o pivô e começa a inventar umas histórias assim teóricas assim absolutamente incríveis, mas a mensagem no momento é: este é um Fed de pouca convicção. Ele pode mudar de ideia, talvez vá mudar de ideia, mas no momento não. Ou seja, eu acho que a mensagem que ele está dizendo é que vamos subir a taxa de juros até 4,5%, eu acho que chega a 5% no ano que vem, e vai demorar muito tempo, talvez 2024, ou seja, que não é tão cedo quanto o mercado espera para cortar a Fed Funds, então a taxa terminal vai para 5%. E isso tem dois efeitos. Efeito número um, você precisa ainda, não na parte curta, mas aí na parte longa, eu acho que ainda tem nos treasuries de 10, 20, 30 anos um pouco de yield para você adicionar. E número dois, realmente o arrefecimento da atividade. Nós acabamos de ver aqui dados de emprego que foram mais suaves, mas você tem condições iniciais de labor markets muito fortes, então eu acho que você vai ter que dar muito mais juros para poder desacelerar e vai levar uma economia à recessão. Então nós tivemos, em função do guilt trip, essa subida desenfreada do 10-year. Aqui tem os movimentos da yield curve, mas ela tem esse movimento aqui de queda que eu acho que pode se normalizar e ser uma curva mais para flat, por duas razões. Primeiro, eu precifico um pouco mais de alta, ou seja, a terminal é um pouco maior do que a do mercado, entre 25 a 50 basis points, ponto número um. E ponto número dois é que quantitative tightening não mordeu ainda e quando morder vai doer. E o problema é que
os economistas não sabem, e o próprio Fed não sabe, e o mercado sabe menos ainda, é que a gente não é uma coisa linear, ou seja, aqui você tem QT, e vamos dizer que aqui é um gráfico de quanto está sendo retirado no tempo de liquidez de balance sheet reduction, tá? Então, o impacto na economia ele não é linear, e de repente você tem uma descontinuidade que trava o mercado de funding. E então, juntando aos problemas de deslocamentos e mau funcionamento de alguns mercados de renda fixa, volatilidade cambial e isso eventualmente os efeitos de QT, que ainda não entraram em manifestação, me preocupa sim a parte sistêmica do funcionamento do mercado. Em algum momento, no final desse ano, princípio do ano que vem, quando o QT estiver mordendo para valer. E aqui está a mordida. Até agora nós tivemos uma redução de mais ou menos 170 bi, mas olhando as compromissadas reversas, que são os reverse repo, mostra que ainda tem bastante liquidez no mercado, bastante. Então, ainda não é o momento de ter problemas de mau funcionamento na liquidez, mas quando chegamos em junho de 2023, você vai ter retirado um tri, e só lembrando que na última vez, quando a gente chegou em 2019, você travou o mercado monetário, o mercado de funding, com 700 bi. Ou seja, em algum momento, entre março, abril, maio, a gente vai cruzar esse limiar do QT. A gente sabe que o QT tem uma descontinuidade e, se tudo mais estiver em paz na economia mundial, a gente atravessa esse momento de maneira tranquila. Mas se tivermos turbulência, como estamos tendo no atual momento, turbulências de má gestão macro e turbulências de natureza geopolítica, essa dimensão do QT pode prejudicar. A gente vê um aperto significativo, apesar que os dados do Fed de Chicago não mostram que tenha havido uma continuação do aperto das condições financeiras, ou seja, quando ele iniciou o ciclo de alta, você teve um aperto das condições financeiras. Os números da Goldman mostram um aperto muito maior. Então, exatamente é como você está tirando o oxigênio, medido pelo reverse repo, você ainda tem muita liquidez no mercado para ser retirada, mas mostra que o negócio está apertando, está apertando, está apertando, e em algum momento o sistema pode ter um estresse e alguém pode ficar sem liquidez para ter saída das posições quando ele tem que postar margem colateral. Europa, dividido entre alta da inflação, realmente um problema, não gostaria de estar no ECB nesse momento, inflação de consumidor indo para 10%, e em alguns casos de atacado em 40%, numa situação em que você tem um risco de recessão mais profunda devido aos vizinhos que podem cortar o fornecimento de gás natural, e, portanto, você tem que decidir lutar contra a inflação, que é evidente, contra um risco de ter uma recessão profunda, mas a decisão me parece que demorou muito, mas já foi tomada. Os sinais da presidente do ECB, Christine Lagarde, acho que são bem claros, de que eles estão numa linha bem mais hawkish do que a gente pensava. Então, para a reunião agora de outubro, a minha previsão é de 75, e depois arrefecendo para 50 e uma série de 25, mas o terminal rate, que o mercado trabalha com 1,75 com 2, mercado, digo, os analistas de juros, que estão na parte de estratégia, tem esse intervalo que a taxa terminal seria nesse tamanho, mas o mercado já trabalha com terminal rate mais próximo a 3%, que eu acho que é por aí. Eu acho que o terminal rate vai ser mais para 3,5%, com o primeiro corte também em 2024. Então, vamos ver, Fed apertando juros, quantitative tightening, ECB subindo juros. Semana passada você teve assim, um festival de bancos centrais subindo juros. Então, em algum momento, esse aperto de liquidez, alguém nesse jogo de cadeiras vai ficar sem a capacidade de honrar seus compromissos. Um efeito importante desse aumento mais acelerado o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos é essa apreciação do dólar, que realmente é muito intensa. Você tem que ir 40 anos atrás para você ter um movimento desse tipo, em que a média móvel fica abaixo do movimento da valorização do DXY,
que na realidade é uma cesta contra a libra esterlina, o ien, o euro, o dólar australiano, mas você vê todas as moedas caindo com relação ao dólar. E você tem modelos muito simples, monetários, que diferencial de juros explicam a apreciação do dólar e continuará a favor do dólar. Ofertas de moeda relativa, ou seja, os Estados Unidos estão contraindo seu balanço mais rápido do que todos os outros bancos centrais. Então, a oferta relativa de dólar está diminuindo a uma velocidade maior do que as outras ofertas. E, por último, sim, os Estados Unidos estão desacelerando. Isso aqui é o PIB. A posição cíclica relativa dos Estados Unidos será melhor do que na Europa, por exemplo, e todos os indicadores, apesar que você tem um dólar que já está sobrevalorizado, eu acho que ele vai continuar se apreciando. E esses movimentos que você tem tido de taxas de câmbio, por exemplo, a libra esterlina em 1,15 vai para 1,3, volta para 1,10, o que você tem de gente em contratos derivativos e swap do outro lado, isso aí é uma carnificina, ou seja, tem gente sangrando com esses movimentos. E, além do mais, você tem uma dimensão geopolítica. Por um lado, eu acho que quem está do lado de exportação está muito mais competitivo, mas a desvalorização dessas moedas é um empobrecimento em termos de dólar de todos os outros países e é um enriquecimento dos Estados Unidos, mas em termos de PIB, ou seja, é diminuir as exportações americanas e aumentar as importações. Como consumidor dos Estados Unidos, acho que é excelente, mas são movimentos que são muito grandes, muito altos, isso nunca acabou bem e não vejo por que dessa vez será diferente. Movimentos exacerbados de câmbio acabam mal. Ou seja, a apreciação em termos reais efetivos, quando a gente desconta a inflação dos parceiros comerciais de 15%, isso é brutal, é muito alto. Ou seja, isso aqui é um movimento de moeda emergente. E praticamente 40% desde 2011, ou seja, isso aqui não vai acabar, não vai acabar bem. E aí você tem a libra esterlina, que despenca de uma maneira brutal devido aos erros de política fiscal da primeira-ministra Truss. Você tem yields do 5-year gilt acima de Itália e Grécia. Bom, realmente isso é um big statement. Então é um mercado que está realmente desordenado, está se começando a não funcionar direito, ele se reorganizou, mas eu levo muito a sério os sinais de contágio, os sinais de mau funcionamento. Você aí descobre que tem esses LDIs, produtos alavancados nesses mercados, então tem outras coisas escondidas e gera o meu medo de counterparty systemic risk. E para acabar, só uma repassada muito rápida, que eu acho que movimentos exacerbados, tanto de câmbio e esses movimentos enormes em matéria de juros, você tem por detrás, tanto em forwards como futuros e mercados de swaps, você tem colateral. Então, qualquer acordo de ISDA vai definir, por exemplo, num caso de um contrato de swap cambial, eu tenho uma posição em dólar, troco para a tua posição de euros, eu fico com toda a parte de serviço da dívida em euros, você fica com a minha parte em dólar. É um contrato que no dia T0 você faz NPV zero, valor presente de zero, mas na medida que as paridades vão mudando e você tem tido movimentos absolutamente brutais dessas paridades, esse NPV passa a ser contra alguém e a favor do outro counterparty. E você pode bater em acabar com colateral e tem um margin call. E pode ser que o counterpart não tenha a capacidade de gerar caixa. Pode ter dois efeitos, um dele que é forced selling, ou seja, você começa a desovar e vender ativos e aí você vê a bolsa caindo e não sabe por quê, você vê yields de high yield subindo, você não sabe por quê, então você está tendo que encontrar saída para cumprir com seus compromissos de derivativos, e eu acho que esses swaps eles têm um valor notional que são aproximadamente 10 vezes maior do que a economia americana. Então, eu acho que você tem riscos de volatilidade cambial, movimentos de juros estão exacerbados. Nós já tivemos primeiros sinais de que tem coisas escondidas aqui por detrás,
você pode ter problemas com hedge funds e, novamente, quem são os provedores de liquidez para os hedge funds? São os três grandes prime brokers. Então, eu tenho medo que, apesar que são casas que estão hiper bem capitalizadas, com coeficientes de Basileias excelentes, super saudáveis, vamos ficar de olho que esses movimentos não são naturais, não são saudáveis e, portanto, além da parte macro, além da recessão, além de aumento de juros, começou a me preocupar o risco de ter um problema de funcionamento e de evaporação da liquidez e mercados travados no futuro próximo. E com isso eu agradeço e passo a palavra ao meu colega Arthur. Obrigado. Qual que vai ser o programa hoje, né? Qual que vai ser qual que é o roteiro que a gente vai seguir? A gente vai falar um pouquinho de história monetária cambial, de verdade, porque eu acho que a gente precisa entender de onde a gente veio para tentar entender para onde a gente vai, né? Claramente, como vocês viram na apresentação do Paulo, um dos nossos motivos de preocupação é que você está tendo movimentos de variáveis macroeconômicas, entenda-se aí taxa de câmbio, taxas de juros, muito mais extremos, né? E esse ambiente de volatilidade dessas variáveis macroeconômicas tem consequências e pode ter consequências muito preocupantes, né? Então, a gente vai cobrir desde o sistema de Bretton Woods até o que a gente chama de guerra cambial. Vamos falar um pouquinho da situação atual, vamos falar da questão do endividamento global, né? Assim, essa crise da Covid foi uma transferência de passivos do setor privado para o setor público, então agora o setor público está tendo que lidar com o endividamento, então a pergunta é, nós vamos ter uma crise de excesso de dívida em alguns países? Vamos falar um pouquinho de conjuntura, a questão do S&P e vamos concluir, tá? Gente, como sempre a gente passa aqui algumas referências, né? Assim, tem a referência. Quando você quer falar de história monetária e cambial, tem a referência, tá? A referência máxima, não tem outra coisa melhor, entendeu? Não tem outra pessoa melhor para falar. Não posso colocar o telefone do Paulo aqui, senão ele me demite, mas se desse, alguém quiser discutir história monetária e cambial, Paulo Leme é a referência, mas se não der para falar com o Paulo, esses três livros aqui ajudam bastante, tá? O primeiro é muito, muito interessante, ele lê como um romance, é a história do Keynes e do Harry Dexter White, que era o negociador americano na época de Bretton Woods, tá? E aí ele não só fala da negociação do sistema como um todo, como da geopolítica por trás, da política por trás disso, da tentativa norte-americana de acabar por vez com o domínio inglês no mercado de câmbio, aquele tipo de coisa. Então, assim, é super interessante, tá? Os outros dois são livros um pouco mais, digamos assim, secos, para falar modestamente, né? Assim, agora, se eu não colocasse um livro, se eu falasse história monetária e não colocasse um livro do Milton Friedman, mais uma vez o Paulo me demitiria. Então, assim, eu tenho que colocar o livro do Friedman, que, by the way, é bem completo, né? Mas ele para em 1960, e depois você tem o livro que fala da cooperação global, FMI, e as lições depois do Acordo de Plaza, etc. Né? Então vamos lá, gente. Como é que começou o mundo monetário moderno tal qual a gente o conhece? Ele começou na primeira coisa que foi no sistema de Bretton Woods, 1944, essa reunião no hotel. By the way, esse hotel existe até hoje, tá? Então, assim, quem quiser fazer um pouco de turismo monetário, esse hotel existe até hoje, é um hotel bacana. De novo, assim, se como CIO não der certo, talvez como guia turístico, entendeu? Eu ainda sirva, né? Mas a Mas, ideia aqui Arthur, paga em iene ou em euro o hotel? é dólar, pô, é dólar, é Bretton Woods, é dólar, entendeu? A ideia do sistema aqui era o seguinte, dessa reunião foi o seguinte, gente, nós tivemos duas guerras, na verdade, você estava aqui em 1944, ou seja, não tinha nem acabado ainda a Segunda Guerra Mundial, mas o pessoal já estava começando a pensar o final, como é que a gente ia organizar o sistema monetário global, o mundo, entendeu, em frangalhos. Um dos diagnósticos é que tanto já a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial tinham tido um componente econômico
né? E uma parte desse componente econômico era desvalorizações competitivas, era a competição econômica que tinha levado a uma competição geopolítica. Então a turma chegou e falou: poxa, a gente tem que criar um novo sistema agora, dessa bagunça aqui, vamos tentar emergir com um sistema que não gere mais as tensões que os sistemas anteriores geravam, né? E aí o que você fez? Primeiro, você criou grandes instituições para tentar controlar e tentar, de última forma, a criação do FMI, do próprio precursor do Banco Mundial, era uma tentativa de você criar um Banco Central Global, etc. Alguém que conseguisse fazer face aos fluxos de capital e, poxa, e eventuais faltas de liquidez, etc. Mas o que você terminou foi com um sistema que referenciava todas as moedas ao dólar e referenciava o dólar ao ouro. Tá? Isso aqui não foi uma decisão unânime. O Keynes, por exemplo, que foi o negociador inglês da época, não queria essa referência ao dólar, ele queria que fosse criada uma referência a uma moeda global, parecido com o que o SDR hoje do FMI entendeu? Mas foi uma moeda global. Ele foi vencido pelo Harry Dexter White, né? Que obviamente é norte-americano. Se você é norte-americano e você tem a capacidade de emitir a moeda de reserva do mundo, isso é uma vantagem geopolítica gigante. Os americanos ganharam a guerra, levaram essa também em Bretton Woods. Você referenciou tudo ao dólar, tá? E você criou um sistema que controlava mais fluxo de capital, né? Uma das ideias era, olha, poxa, você tem um regime de câmbio fixo, se você tiver os fluxos de capital muito elevados, esse regime começa a balançar. Vamos fazer o seguinte, a gente cria um controle maior sobre o fluxo de capital, FMI, Banco Mundial, instituições para criar um arcabouço monetário sólido para o mundo. Tá? A gente foi aí, o mundo foi funcionando dessa forma, com taxas de juros fixas. Vamos lembrar que com taxas de juros fixas, regimes de câmbio fixo, eles te geram, por um lado, uma estabilidade em algumas variáveis, né? Você não tem a taxa de câmbio flutuando do jeito que a gente está vendo hoje, mas, por outro lado, ele te tira muita flexibilidade, né? Acho que o mundo moderno, a gente já entendeu que taxas de câmbio flutuantes, pelo menos essa é a ortodoxia atual, é o regime pelo menos recomendado, tá? E aí vem o Nixon, durante esse tempo todo você teve guerra do Vietnã, guerra da Coreia, etc. Você começa a ter desequilíbrios muito grandes, você começa a ter corrida e saída de ouro, né? Lembra, dólar referencial do ouro, saída de ouro nos Estados Unidos começa a incorrer em déficit fiscais, em déficit de conta corrente muito grandes. Vem o Nixon e fala assim, olha, turma, isso aqui já está impondo um nível de dor macroeconômica muito grande, está na hora da gente tirar os Estados Unidos do padrão ouro, de tirar a referência dos Estados Unidos do ouro, né? 1971 isso acontece, né? Aí o que acontece, você vê que você tem a saída, saída do ouro, do dólar para o padrão ouro, o dólar deprecia muito, e aqui começa uma valorização gigante do dólar, tá? Valorização gigante do dólar, com base muito no que a gente falou no GAAC passado. Você tem a inflação norte-americana levando o povo, que era um choque grande de juros, tá? De tal forma que você chega aqui, um dólar hipervalorizado, né? E aí você precisa juntar todo mundo de novo e fazer o tal do Plaza Accord, que também foi num hotel Plaza em Nova York, entendeu? De novo, referência turística. A turma chegou e falou, moçada, não está dando, o dólar está forte demais, a gente precisa começar a ter algum tipo de coordenação das nossas políticas. O dólar tão forte assim vai começar a ter efeitos deletérios sobre o mundo como um todo, especialmente sobre a economia norte-americana. Você juntou os ministros das Finanças no Hotel Plaza, eles discutiram, combinaram uma coordenação e, a partir daí, o dólar deprecia bastante. Ele chega a depreciar mais de 30% pós-dollar accord, né? E aí o mundo fica nesse regime meio, digamos assim, num limbo, né? Algumas moedas com regime de câmbio fixo, como os emergentes asiáticos, alguma turma deixando flutuar, etc. E aí vem a crise da Ásia. A crise da Ásia é a crise clássica de regime de câmbio fixo, tá?
começa na Tailândia, né, o Thai Baht, na época eu já estava no mercado, as pessoas me perguntavam o que eu achava do Thai Baht, eu perguntava do Thai o quê, entendeu? Assim, não fazia a menor ideia do que fosse aquilo naquela época, 1997, tá? Mas os países asiáticos tinham escolhido naquele momento um regime de câmbio fixo, porque o regime de câmbio fixo te impõe uma certa restrição e uma certa disciplina monetária, né? Só que esse regime de câmbio fixo foi levando a déficits de conta corrente muito elevados, endividamento em dólar, lembrando que você teve, desde 1994, o processo de subida de taxa de juros do Alan Greenspan. Quando você tem déficit em conta corrente elevado, dívida em dólar, e você começa a sugar a liquidez do mundo, opa, já temos alguma semelhança com a situação atual, né? Quando você tem endividamento em dólar e a liquidez em dólar começa a sumir, você começa a ter um problema nas moedas, você quebra o padrão monetário de todos os países asiáticos. Foi primeiro Tailândia, mas foi Coreia, Indonésia, todo mundo que tinha regime de câmbio fixo, tá? Quebrou ali no momento sua paridade. A gente achava que esse negócio ia se espalhar pelo mundo inteiro, virou uma crise, que foi uma crise muito importante, mas ela hoje em dia não é entendida como uma crise sistêmica, né? Como é que foi o dólar entre o acordo de Plaza, né, e a crise cambial, né? Você tem aqui o dólar de novo, você quebra a paridade, o dólar começa a se fortalecer sobremaneira, até mais ou menos 2001, aqui tinham duas coisas acontecendo. Primeiro, as moedas asiáticas depreciando, né, flutuando em relação ao dólar. Segundo, um fluxo de capital gigante para os Estados Unidos, tanto saindo da Ásia, mas não era só um fluxo de capital fugindo de coisas ruins, era um fluxo de capital buscando as empresas norte-americanas. Lembra aqui que você teve a bolha da .com, né? Estoura a bolha da .com, o dólar volta a enfraquecer. Por quê? Porque aquele fluxo de capital que buscava empresas de tecnologia norte-americanas não existe mais, então o dólar volta a enfraquecer. E aí vem o que a gente convencionou a chamar de guerras cambiais, tá, gente? O irônico de, se você der um Wikipedia agora, quem estiver aqui me assistindo, dá um Wikipedia ali, Currency Wars, vai aparecer uma foto do Guido Mantega, tá? Anyway, foi uma das pessoas que começou a usar esse termo. O termo currency war, ele se refere aqui, como a gente fala, a desvalorizações competitivas, né, de forma que você ganhe uma vantagem sobre os seus parceiros comerciais. Tá? Ele começou a ser utilizado, isso aqui é o renminbi, moeda chinesa, lembra, a moeda chinesa vinha apreciando ao longo do tempo. Ali no meio de 2013, os chineses falaram, opa, a gente está perdendo demais competitividade, vamos mudar o regime cambial, vamos parar com essa apreciação. Começaram a depreciar sua moeda, ao mesmo tempo a gente está tendo a crise de dívida dos países do sul da Europa. Os países do sul da Europa falam, bom, então a gente está tendo uma crise de dívida, uma forma razoável de resolver o problema, exportar nosso problema para outros países, vamos depreciar o euro também. Então, de novo, você começa a ter um movimento de dólar mais forte, né? Uma má referência, Arthur, pois é, quando a gente não tem capacidade própria, a gente precisa sempre usar referências dos outros, né? A gente vai analisar aqui uma guerra cambial do ponto de vista de teoria dos jogos, cara. E, poxa, de verdade, esse primeiro livro é um dos livros mais interessantes que eu li, é um livro já da década de 90 sobre teoria dos jogos. Não tem nada muito formal, ele é um livro praticamente para te explicar como é que funciona o pensamento e o framework de teoria dos jogos, sem ter que ter a matemática por trás. A Bíblia de teoria dos jogos é o von Neumann e Morgenstern, mas esse aí, de verdade, gente, isso aí tá aí porque é uma referência, mas esse é um livro eu achei bem duro de ler. Tá? Então, assim, pura matemática, é um negócio bem complicado. De novo, para quem gosta muito do assunto, super recomendo, mas se prepara para tirar, entender os teus cursos de cálculo da prateleira. A guerra cambial, gente, é o seguinte, ela pode ser analisada do ponto de vista, de novo, de teoria dos jogos, né? E você cai no primeiro momento, parece que você cai num dilema clássico do prisioneiro. O que é o dilema do prisioneiro, né? Se
se um país joga a guerra cambial, ou seja, se ele deprecia competitivamente a sua moeda e o outro não joga, ele ganha, né? E o outro país perde, né? Entendeu? Se o país 2 joga e o país 1 não joga, o país 2 ganha e o país 1 perde. O problema é o seguinte, sabendo disso, os dois países têm uma interseção entre, pô, os dois jogam guerra cambial e um jogo de guerra cambial onde todo mundo joga um jogo de perde-perde. É claramente aquela história do dilema do prisioneiro, né? A grande vantagem que a gente tem em relação a isso é que isso que os economistas chamariam de um jogo repetitivo. Ele não termina numa rodada só, tá? Guerra cambial é um jogo que é jogado todo dia, né? Então ele abre espaço para você ter uma coordenação. Por quê? Porque você cai no perde-perde, os dois países incorrem em dor econômica, e aí senta todo mundo em algum lugar e fala, poxa, moçada, nós dois estamos perdendo, vamos tentar jogar um jogo do ganha-ganha, que é a coordenação macroeconômica. Infelizmente, empiricamente, isso só acontece depois de você ter tentado, entendeu? Os dois países terem tentado o jogo, e aí você tem corrido já em alguma dor macroeconômica, que é um pouco do que a gente está acontecendo agora, e aí senta todo mundo na sala, e aí conversa, e vocês têm a coordenação, tá? Então, aqui, né? O dólar depois da guerra cambial. O dólar depois da guerra cambial, ele começou aqui com a depreciação do renminbi, mas também com o euro, se fortaleceu sobremaneira ao longo do tempo, entendeu? E permanece forte até hoje, né? Então, assim, quando a gente termina essa história, essa breve história monetária aqui, a gente vê que daqui guerra cambial, e ainda assim, pós-guerra cambial, pós aquela coisa toda onde a gente acusava os países de estarem depreciando suas moedas competitivamente em relação ao dólar, o dólar ainda se fortaleceu de tal forma que a gente está com o dólar quase tão forte hoje em dia como a gente tinha na época de 2000 e 2001, pós-crise asiática, pré-bolha ou durante a bolha das dot-coms. Isso só que não rivaliza com o que a gente teve ali antes do Acordo de Plaza, que foi talvez o momento mais sobrevalorizado do dólar, né? Então a gente vai ter que ter no mundo agora, como falou o Paulo, um movimento de coordenação. A gente vai ter que todo mundo sentar na sala como adultos, vamos sentar, respira todo mundo fundo e vamos começar a coordenar nossas políticas monetárias. O que existe hoje em dia, como falou o Paulo, é todo mundo atirando para todo lado. Os Estados Unidos vai na sua tocada de, poxa, o aumento de juros rápido, né, para combater a inflação. A Europa, com seu trilema, né, de, poxa, tentar combater a inflação, mas cuidado com a recessão e, por outro lado, cuidado com o endividamento excessivo de alguns dos países. O Japão, de novo, como falou o Paulo, com sua política de juro zero, né? Então, assim, poxa, juro zero num mundo onde todo mundo está subindo taxa de juros, aí ele se surpreende que o câmbio deprecia para chuchu, poxa, a China num momento diferente, então, assim, cada um atirando para um lado. A gente vai ter que sentar, vamos ter que todos nós sentarmos numa sala, entendeu? Todos nós, todos os ministros das finanças sentarem numa sala, banqueiros centrais sentarem numa sala e falar, moçada, a gente vai precisar coordenar isso aqui, que se não houver uma coordenação de políticas macroeconômicas, tanto monetária quanto no fiscal, tá? A gente vai começar a ter um problema maior, tá? De novo, o mundo, lembrando de GACs passados, ele ainda funciona num padrão dólar, né? Entendeu? O dólar é a contrapartida de quase todo o comércio mundial, ele funciona ainda num padrão dólar, então movimentos de dólares, entendeu? Extremos impactam o mundo, e especialmente o que diz respeito ao comércio mundial, de forma extrema. Tá? Como é que a gente prova que há necessidade de maior política econômica? Isso aqui é o gráfico que o Paulo mostrou, tá? Você pega o euro, o ien, a libra esterlina, o renminbi todo, cara, com esse tipo de volatilidade na moeda, não é só a direção da depreciação, é a volatilidade das moedas, tá? Você torna tudo mais difícil. Imagina você é um importador, entendeu? Você importa um bem até o bem chegar aqui, pô, entendeu? O preço desse bem, ou a moeda no qual esse bem é importado, apreciou 10%. Como é que você seta seu preço? Como é que você determina o preço de bens e serviços, né? Isso gera uma série de complicações. Eu acho que a cadeia lógica é muito simples, gente. Falta de coordenação e consistência de políticas fiscais e monetárias,
te levam à volatilidade do teu mercado de renda fixa. Se você não tem uma política fiscal consistente, muito provavelmente o teu mercado de renda fixa não vai achar isso muito divertido. Uma volatilidade no mercado de renda fixa te leva a uma volatilidade cambial, e uma volatilidade cambial excessiva acaba tendo impacto na economia real. De novo, aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa de regime de câmbio fixo, de jeito nenhum. Eu só estou fazendo o ponto de que volatilidade cambial e monetária excessiva tem um impacto na economia real desagradável. É simplesmente esse o ponto. E é exatamente isso que a gente viu na Inglaterra. Tá? A Inglaterra veio com aquela política fiscal, digamos assim, um pouco mais exótica, para ser comedido no comentário, né? Pô, vamos fazer um déficit fiscal de 7% do PIB. O mercado de renda fixa olhou e falou: uau, quanto é que vai ser esse déficit fiscal? Opa, peraí, então para financiar um governo que tem esse tipo de déficit fiscal, vou ter que cobrar uma taxa de juros muito maior. E a Libra, obviamente, também sentiu o golpe, né? No fundo, o Reino Unido se comportando como um mercado emergente, né? Quer dizer, as pessoas sempre se perguntam, né, qual vai ser. Tem algumas consultorias que usam a analogia de que essas crises são como pescar com dinamite, né? Você pesca com dinamite, você joga uma dinamite, bum, o negócio explode, primeiro sobem os peixinhos, no final sobem as baleias, né? Então, assim, as pessoas se perguntam, poxa, os suspeitos usuais eram os emergentes, agora a gente tem o UK se comportando como emergente. Quem falou isso para a gente foi o Larry Summers, na Expert, né? Ele literalmente disse essa frase. A pergunta é se os países emergentes vão se comportar mais como países desenvolvidos ou se os países desenvolvidos vão se comportar mais como países emergentes, né? No caso do Reino Unido, de novo, sem querer pegar no pé de ninguém, mas pô, você tem políticas fiscais inconsistentes e reversíveis, no sentido que eles disseram, voltaram atrás, mas não é, mas é mais ou menos, né? A gente teve naquela semana um boato de alta de juros intra-meeting do BOE, né? Volatilidade de juros, volatilidade de câmbio. Gente, todos esses 4 elementos são elementos que estão presentes em crises de mercados emergentes. Assim, o Paulo já viveu muitas dessas, eu também já vivi muitas dessas. Né? Para quem começou em 94, a gente já viveu tequila, crise da Argentina, crise da Ásia, crise da Rússia, bolha das dot-com, grande crise financeira e econômica. Me dizia um ex-sócio meu que o que eu posso fazer de melhor para o mercado de capitais é me aposentar, porque, poxa vida, no final das contas, a gente já viveu tantas crises que provavelmente é uma questão de falta de sorte minha. Mas vamos lá. A questão do endividamento global, gente, isso aqui é um ponto que a gente tem que parar e tomar um certo cuidado. O que a crise da Covid fez? De forma acertada, tá? Os países, o que os países fizeram? Olha, se a gente não suportar a demanda agregada, a gente corre o risco de ter uma depressão à lá 1929, né? Então, opa, peraí, vamos ter que suportar a demanda agregada. Mas esse suporte de demanda agregada, ou seja, a gente vai ter que pegar os passivos que eventualmente existem e que surgiriam no setor privado e passar para o setor público. Por quê? Porque o setor público tem uma capacidade de suportar um endividamento maior do que o setor privado, ou uma capacidade de se financiar maior do que o setor privado. Tá? Se fez isso de forma acertada, tá? Muito provavelmente a história vai olhar para isso e vai dizer, olha, era o que tinha que ser feito. Não é bom, mas é o que dava para fazer. Só que o que acontece agora? A gente tem um mundo que é mais endividado do que era no passado. E a combinação de mais dívida com juros subindo é uma combinação que não é uma combinação particularmente positiva. Então, a pergunta alto endividamento com juros altos, alguém vai explodir? Alguém vai efetivamente ter algum problema do ponto de vista de solvência? E aqui eu chutaria que sim, gente. Eu acho que quando você olha alguns dos emergentes, a situação não está particularmente fácil para alguns dos emergentes, como a gente acabou de ver, para alguns dos desenvolvidos também não, mas assim, o grande problema de endividamento é quando você começa a ter uma rejeição à sua própria moeda. Apesar de tudo que aconteceu com a Libra, eu acho muito difícil pensar num mundo onde as pessoas rejeitam especialmente o investidor doméstico, ele rejeita a Libra, ele rejeita o euro. Agora, para alguns países emergentes, isso não é verdade. Então, a gente pode ter aí, durante os próximos anos, alguma sequência de crises de países emergentes. Acho que a boa notícia é que
os países emergentes que seriam sistemicamente importantes, ou seja, os maiores, não estão muito na berlinda. O Brasil é um caso clássico, a gente não tem um endividamento excessivo em dólar, né? Então, assim, a gente olha para isso e fala assim, poxa, os grandes emergentes não estão, mas você tem alguns emergentes ali de médio / pequeno porte que estão na beira do abismo, sim. Qual que é a nossa próxima chance? Como o Paulo falou, acho que a próxima, não diria a última, mas a próxima chance é agora, em outubro, gente, agora no próxima reunião do FMI. A gente já precisa coordenar essas políticas monetárias agora. Não dá tempo de ficar, não, peraí, vamos lá, vamos... Não, a gente já precisa sair dessa reunião do FMI com algum tipo de acordo, não precisa ser implementado imediatamente, mas com algum tipo de acordo para pelo menos dizer, turma, vamos sentar e vamos começar a coordenar nossas políticas. Não dá para um fazer uma política fiscal ultra expansionista, não dá para o outro, entendeu? Ficar fazendo política monetária restritiva, não dá para o outro depreciar o câmbio. Vamos tentar coordenar isso aqui, porque se a gente não coordenar, de novo, voltando para o framework de teoria dos jogos, é um jogo descoordenado, é um jogo que todo mundo perde, ninguém ganha nessa altura do campeonato. Tá? Falando um pouco de conjuntura, tá? A boa notícia, os choques de oferta continuam melhorando, tá? O preço das commodities continua caindo, gargalos importos continuam melhorando, então, assim, existem fatores globais que estão agindo a favor a essa altura do campeonato, de novo, os choques de oferta continuam melhorando, tá? A pergunta é, a gente está tendo os primeiros sinais de ajuste no mercado de trabalho norte-americano? Como você vê o gráfico da esquerda, o pedido de seguro-desemprego deu uma ticada para cima, desculpa, mas quando você olha para o nível, ele ainda é um nível extremamente baixo, ele é um nível extremamente saudável, numa economia que tem muito poucos pedidos de seguro-desemprego. O primeiro dado que chamou a atenção foi esse dado de abertura de postos de trabalho, o JOLTS, né? Que efetivamente mostrou uma redução importante na abertura de postos de trabalho novos, ou seja, não é que o pessoal está demitindo muito, mas ele está deixando de contratar. E o dado de hoje aqui é real time, entendeu? O dado que acabou de sair meia hora atrás, por isso eu peço desculpa pelos gráficos, mas foi o que deu para fazer. O dado de agora ainda mostra um mercado de trabalho norte-americano saudável. O payroll, a gente gerou 263 mil postos de trabalho e a taxa de desemprego se manteve, na verdade, abaixo do esperado, em 3,5%. Então, isso aqui, tudo bem, o mercado de trabalho, como a gente falou na vez passada no GAAC, na teoria dos ciclos, né, ele ainda é o mercado que mais demora a se ajustar. Você tem um princípio de começo de talvez ver o mercado de trabalho se ajustando, mas se você tivesse que tirar foto agora, ainda é um mercado de trabalho extremamente saudável. Tá? Da mesma forma que é o consumidor norte-americano. Quando você vê aqui do lado esquerdo, né, é o serviço da dívida do consumidor norte-americano, ou seja, quanto ele gasta da renda dele em prestação, tá? Deu uma pioradinha, mas ainda está muito melhor do que a sua média histórica. E esse aqui, o da direita, é um dado do Banco Central norte-americano, do Fed de St. Louis, ele mede isso, né? Quanto é que está o excesso de poupança, né? Quanto é que o consumidor norte-americano está consumindo ou não de poupança. Ele já está consumindo poupança, mas como vocês conseguem ver nesse gráfico aqui, a quantidade de Corona Voucher foi tão alta que ainda está sobrando $1 trilhão, ou seja, não só o consumidor norte-americano ainda está empregado, como ele ainda tem mais ou menos $1 trilhão no seu bolso para enfrentar uma eventual desaceleração econômica. Tá? Então, isso aqui é o dado que vai fazer com que a história da recessão da economia norte-americana, e a gente acredita que ela vai entrar em uma recessão, como a gente falou, mas isso aqui é a parte positiva que faz com que essa recessão seja mais branda e que ela demore um pouco mais a acontecer. Tá? Falando do S&P aqui, para terminar, o que a gente está vendo? Né? Primeiro, poxa, como é que o dólar impacta o S&P? Essa é uma pergunta razoável. Se a gente está falando de dólar, como é que ele impacta o mundo? Né? Como é que ele impacta o S&P? Acho que a resposta aqui é muito clara, gente. Se você é um exportador, você tem um problema a mais. Né? Por quê? Porque você está perdendo competitividade. É tão simples quanto isso. Né? O valor em moedas
dos seus compradores estão perdendo o poder de compra, tá? E aí, quando você vê quem são os setores mais impactados por isso, tecnologia, os setores industriais e os setores de commodities, tá? Então, esses aí são os setores. Se você quiser fazer uma medida de sensibilidade, fazer assim, eu quero entender como é que o meu portfólio está exposto à fortaleza do dólar, você vai dizer o seguinte, olha, poxa, pega o percentual de vendas dessa empresa que é fora dos Estados Unidos. Isso é uma medida bastante razoável para te mostrar o quão exposto você está ou não a isso, tá? Por outro lado, no custo das empresas, né, como a gente já falou, a pressão de religar as economias ou os choques de oferta estão melhorando, então você deveria ter mais acesso a produtos, mais acesso a semicondutores. A Samsung já veio hoje dizendo o seguinte, olha, na verdade está sobrando semicondutor, não está mais faltando semicondutor, que era o grande vilão dos choques de oferta lá 2021, por aí, faltava semicondutor. A Samsung já veio hoje falando para mim o mercado de semicondutor está sobreofertado. Esse aqui é um índice do Fed de Nova York que ele chama de pressão da cadeia da cadeia de produção, do supply chain, né, e ele já está voltando de novo. Não voltou ao normal, mas ele já reverteu uma parte importante disso, e isso vai ter um impacto positivo na operação dia a dia das empresas. Tá? Qual que é o problema aqui? O problema que a gente tem com a rentabilidade do S&P, esse é um gráfico que a gente de vez em quando referencia, tá? Em cinza é a margem média das empresas e em preto é a margem do último trimestre, ou seja, a sua margem está crescendo ou subindo comparado com sua margem média no último trimestre. E durante muito tempo a gente tinha as margens que a gente chama incrementais, ou seja, a margem do último trimestre maior do que sua margem média, ou seja, a sua margem agregada ainda está subindo. Isso ainda foi verdade para o S&P como um todo no segundo TRI, mas já não foi verdade para alguns setores, especialmente tecnologia e o setor de consumo. Tá? São os setores que mais surgiram, e em tecnologia as FANGs, por incrível que pareça, foram as mais afetadas. Tá? De novo, você tem todas as histórias de, poxa, quando você reabre a economia, você diminui um pouco, ou, na verdade, a história era a demanda por bens digitais tinha sido hiperturbinada pelo fechamento das economias e estava acima do razoável, e quando você diminui, quando você reabre as economias, você tem um arrefecimento da demanda por bens digitais que volta para a sua tendência histórica. De novo, a gente vai continuar cada vez mais consumindo bens digitais, é que quando as economias estavam fechadas, a gente não conseguia consumir bem normal, a gente consumia mais bem digital mesmo. Tá? Então, quando a gente pensa, vamos pensar no demonstrativo de resultado, aquela coisa que um analista clássico faz, pô, demonstrativo de resultado, receita. Receita é preço e quantidade, né? Como é que o preço se comporta? O preço está subindo, né? Inflação, né? Depende do setor, se tem pricing power ou não. E aí tem a questão do câmbio, né? Como é que teu preço está sendo impactado pela volatilidade cambial, né? Se você exporta, aí você tem uma pressão. A quantidade, essa aqui é a variável-chave. Vamos cair em recessão ou não? Ou seja, se a gente cair em recessão, a quantidade de iPhones vendidos, a quantidade de tênis Nike consumidos vira fortemente negativa, ou pelo menos vira negativa, e aí a tua receita vira negativa. Tá, essa é a pergunta de $1 trilhão. Quando você olha no custo de produtos vendidos, né, na parte dos insumos, você está tendo a reversão do choque de oferta, então teu custo de insumo está caindo, do outro lado, teu custo de trabalho está subindo, porque você tem um mercado de trabalho apertado. A questão é se você está tendo ganho de produtividade ou não. Né? Você termina na margem bruta, vai para os custos operacionais, custo de vendas, basicamente, né? Custo de venda administrativo, de novo, negativamente impactado por um mercado de trabalho apertado, isso aqui é mão de obra intensiva na média. Você chega no lucro operacional, aí você tira as despesas financeiras, que também vai ser negativamente impactada pela alta de juros. Mas aqui tem a boa notícia, é que o impacto da alta de juros nas despesas financeiras vai ser diluído no tempo, porque não tem nenhuma grande empresa muito endividada agora, ou seja, ao longo do tempo você vai ter o impacto quando as empresas tiverem que começar a refinanciar suas dívidas, isso começa em 2024, 2025, por aí, mais de 2025 até do que 2024, mas aí você começa a ter um pouquinho mais de despesa de juros diluindo o seu lucro, tá? Aí você chega no lucro antes de imposto,
Tira o imposto de renda, que também é um vetor negativo. Por quê? Porque você teve lá o Inflation Act nos Estados Unidos, que determinou uma alíquota mínima de imposto de renda, que dá mais ou menos uma queda de 2,5% no lucro do S&P, porque as empresas ainda faziam aquele planejamento tributário, tá? Então, o resultado do lucro líquido é que você tem, quando você olha aí, você tem muito mais negativos do que positivos, tá? Mas depende totalmente da recessão, gente, de verdade, tá? Se você tiver um crescimento de receita razoável, todos esses negativos aí são offsetados por um crescimento de receita razoável, ou seja, se você não cair numa recessão, você ainda pode ter um S&P com crescimento de lucro. O problema é que a gente acha que a recessão talvez seja o cenário mais provável, tá? Mas e o valuation? Como o Paulo falou, Arthur, o valuation já está na média, poxa, então o mercado já ajustou. Gente, quando você olha, vamos comparar o mercado hoje com 3 momentos no tempo, tá? A bolha das .com, que foi lá o S&P com PI de 25, tá? Dividend yield de 1,4 e juros de 6, ou seja, o equity risk premium era muito, muito baixo mesmo, né? A grande crise financeira, e esse aqui é o ponto que eu queria comparar, a grande crise financeira com hoje. Antes da grande crise financeira, o PI do S&P era 15,1, tá? Que é exatamente igual ao PI do S&P que está agora, tá bom? 0,1 diferente do que ele está agora, tá? O dividend yield era igualzinho, tá? E a diferença era só o 10 anos. 10 anos naquela época era mais alto do que ele é hoje, tá? Isso não impediu que o S&P caísse mais de 30%, porque a gente caiu numa recessão profunda. Meu ponto aqui é o seguinte, gente, PI nunca é catalisador para nada no mercado, entendeu? O PI, ele te diz alguma coisa sobre o retorno de longo prazo de uma ação. Ele não te diz o que vai acontecer nos próximos 6 meses, 12 meses, tá? A não ser muito extremos, quando você está com PIs muito, muito baixos ou PIs muito, muito altos, tá? O que vai dominar aqui é o I, né, na verdade. Né? Poxa, a gente vai cair numa recessão ou não, os lucros vão contrair ou não, e é isso que vai dominar a nossa visão sobre o que vai acontecer com o mercado acionário norte-americano. Ou seja, por favor, só não se deixe enganar por um PI. De novo, está na média, o mercado norte-americano não parece caro, mas se a gente entrar numa recessão, a história muda. Tá? Então, para concluir aqui, gente, os riscos globais permanecem elevados, como vocês viram na apresentação do Paulo. A gente tem uma falta de coordenação política, de políticas econômicas, que é um negócio relativamente preocupante, com uma chance importante para rever isso agora na reunião do FMI. Um endividamento elevado no contexto de subida de juros não é exatamente aquilo que a gente gostaria de ver, né? A gente precisa nessa reunião do FMI que você coordene as políticas, precisa voltar a criar aquelas linhas de swap que a gente criou em 2008, que a gente criou em 2018, né? Quando falta liquidez em dólar, né? O Fed vai ter que começar a dar essas linhas de swap, muito provavelmente você vai ter que ter alguns programas do FMI para alguns países emergentes que estão um pouquinho mais vulneráveis, tá? Quando você olha as margens do S&P, ou seja, o lucro do S&P, você tem mais vetores que apontam para baixo do que para cima hoje em dia, depende muito da recessão, mas você tem o risco das revisões de lucro para baixo, tá? E aqui, gente, fica só uma humilde sugestão. Por quê? Porque eu vi muita análise recente olha, se você pegar os últimos 20 anos, nunca aconteceu isso. Nos últimos 20 anos, a gente está tendo um negócio que, então, se você pegar os últimos 20... Gente, a gente está usando 20 anos de dados para analisar um problema que aconteceu a última vez há 50 anos atrás, que é a inflação. Assim, poxa, para quem estudou estatística básica, isso tem um problema de amostragem, né? Quer dizer, assim, então todo mundo que se diz, olha, já está tudo tranquilo, porque nos últimos 20 anos a gente já está no pior nível de... Pô, gente, mas a gente já está no pior nível dos últimos 50 anos de inflação. Então, assim, pega pelo menos a amostra certa a essa altura do campeonato. Então, assim, quando a gente fizer algum tipo de previsão, ou quando a gente fizer uma análise com base na história, é bom ter uma visão muito clara de que o período que você está pegando, se o período que você está pegando incorpora ou não a causa central do problema que a gente tem hoje, que é a inflação global. Tá? E se não incorpora, ou seja, os últimos 20 anos, que parece um período relativamente longo e que é relativamente longo dentro da normalidade, mas ele não incorpora a inflação da década de 70. Então, a gente tem que começar a ser um pouco mais criativo quando faz as nossas previsões. Poxa, gente, aqui eu paro, agradeço a atenção de vocês e passo para o Faveri. A ideia, como de costume, eu passar rapidinho para que a gente possa conseguir responder as perguntas.
mas a ideia é que a gente possa falar mais uma vez tudo o que aconteceu no mês passado, né, dos pontos mais importantes, como que a gente está posicionando os portfólios e os destaques de performance dos nossos portfólios, tá? Então, setembro, acho que foi mais um mês que a gente viu, de uma certa forma, uma manutenção do discurso que a gente vinha tendo dos diversos bancos centrais ao redor do mundo. Então, basicamente, o que foi falado ali, né? Mais alta de juros altos por um período mais prolongado e, obviamente, o que o Paulo e o Arthur comentaram, também a questão da redução do balanço, que é um ponto também fundamental. Quando a gente olha os principais eventos do mês passado, acho que eu queria destacar 6 deles, tá? O primeiro deles foi o aumento de 0,75 do Fed aqui nos Estados Unidos, né? Levou a taxa de juros para o intervalo entre 3 e 3,25 e sinalizou que para o final desse ano a gente atinge 4,4, que seria o intervalo ali entre 4,25 e 4,5, e para o final do ano que vem 0,25 acima, tá? Então atingiria 4,6 para o final do ano que vem. Aí eu vou até falar um pouquinho mais para frente como que o mercado está precificando isso. O segundo ponto mais importante, acho que do mês passado, foi uma leve desaceleração na inflação do consumidor aqui nos Estados Unidos. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual o mercado virou de lá para cá. Tá? Então, a gente viu a inflação caindo ali de 8,5 para 8,3. A expectativa é que ela caísse um pouquinho mais do que isso. A gente viu também uma escalada na inflação na zona do euro, né? Como um outro ponto que eu acho que é super importante, que o Paulo e o Arthur comentaram, a questão da turbulência, principalmente o que saiu muito na mídia recentemente com relação aos ativos financeiros britânicos. Por último, em penúltimo, várias empresas americanas já anunciando revisões para baixo de estimativa de lucro e de venda, fato esse que a gente ainda não viu muito claramente na expectativa da Bolsa como um todo. E aí destaque para a FedEx, para a Apple, para a Nike, enfim, e uma série de outras companhias. E por último, a questão da escalada da Rússia com o Ocidente e a continuidade desse movimento, né? No final do dia, no final do mês, o que a gente viu foi um aumento assim, generalizado das taxas de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, uma magnitude aí, dependendo do prazo, uma magnitude aí entre 40 a 80 bips, tá? Entre 0,4 e 0,8. Tá? Então, só como curiosidade, o 10 anos americano, ele começou o mês em 3,16, terminou o mês em 3,80, e o 2 anos ele começou o mês em 3,49 e terminou o mês em 4,33, maior patamar desde agosto de 2017. Voltando para aquele ponto que eu comentei, né, no final do mês, sobre a taxa de juros aqui nos Estados Unidos, no final do mês passado, a expectativa do mercado é que a gente tivesse, e o Paulo comentou ali um pouco da nossa expectativa com relação ao aumento de juros, mas o mercado hoje precifica um pouco menos do que o Paulo comentou, tá? Então o mercado hoje precifica um aumento de 0,75 para a reunião de novembro, um aumento de 0,50 para a reunião de dezembro, um aumento de 0,25 para o começo do ano que vem e um corte de 0,25 para o final do ano que vem. A gente acredita que esse corte do final do ano que vem parece ainda muito cedo para a gente precificar isso, tá? No final do dia, quando a gente tem todo esse impacto, esse movimento muito forte de alta de juros, né, a gente viu que os índices de renda fixa continuaram sua trajetória negativa, né, um ano muito negativo, o pior ano desde a criação do índice do Bloomberg Global Aggregate. Então a gente caiu 5,1%, né, o índice caiu 5,1% no mês passado, e no ano ele está caindo próximo de 20%, 19,9% para ser preciso, e esse é um índice que inclui basicamente ativos com um grau de investimento global, um prazo de vencimento médio aí na ordem de 7 anos, tá? Quando a gente muda para a renda variável, acho que o movimento não foi diferente, né? A gente, obviamente que toda essa questão do discurso dos bancos centrais e o forte aumento das taxas de juros ao redor do mundo tiveram um impacto bastante negativo nas bolsas. A gente viu o principal índice global no mês passado caindo 9,7%, e no ano o MSCI, que inclui todos os países, ele cai, até o final do mês passado, ele caía 26,7%. Tá? Quando a gente pensa nas bolsas americanas, o S&P no mês passado caiu 9,3% e a Nasdaq caiu 10,3%. Só como curiosidade,
Desde março de 2020, né, que a gente teve aquele mês com uma queda muito forte, foi o início do Covid, né, da crise do Covid, o mês passado foi o segundo pior mês desses últimos 2 anos e meio, tá, em termos de performance. E aí, quando a gente olha para a parte de setorial, né, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, basicamente no ano, os piores setores são aqueles setores que têm uma expectativa de crescimento maior, que tem grande parte do seu valor na perpetuidade, né, como o setor de tecnologia, o setor de comunicações, e os setores mais, de uma certa forma, mais previsíveis, eles acabaram tendo e continuam tendo uma performance mais previsível no ano. Aqui eu estou olhando só o S&P, tá? E obviamente que o destaque de alta aqui é o setor de energia, mas tem uma questão muito particular aí por trás dele, tá? Quando a gente olha os nossos portfólios, e lembrando a todos que a gente tem hoje 4 portfólios padrão, né, que a gente gosta de dizer que é o ponto de partida para a confecção do portfólio customizado de cada um dos nossos clientes. Então, a gente tem um portfólio conservador, um moderado com exposição a títulos de dívida brasileiros e um portfólio mais agressivo. Tá? O segundo portfólio, que é o nosso, que a gente gosta de olhar mais no dia a dia, que é o portfólio moderado, a gente fez algumas mudanças, a gente reduziu a nossa posição de caixa, a gente aumentou a posição de renda fixa de curto prazo, a gente comprou título do Tesouro Americano de 2 anos, e a gente também, na semana passada, fez uma posição do título de Tesouro de 10 anos, um início de uma posição, tá? A gente como a gente comentou, o Paulo falou, e o Arthur também, a gente acredita que as taxas de juros continuem subindo, e aí, obviamente, que em determinados momentos a gente deve continuar aumentando essa posição ou até mudando um pouco a configuração da posição do nosso portfólio. Tá? Na parte de renda variável, a gente continua com uma exposição maior em Estados Unidos. A gente acredita que é a região que, de uma certa forma, está melhor preparada para fazer frente a esse momento mais desafiador que a gente está tendo no mundo como um todo. E a gente manteve as nossas exposições em alternativos líquidos, que é um grande destaque de alta esse ano e que, de uma maneira geral, ajuda a gente a ter um portfólio mais equilibrado em termos de risco-retorno. Tá? É uma classe, vamos chamar de classe de ativo, é uma classe que a gente tem uma correlação baixa com a renda fixa e a renda variável tradicional, e que tem uma expectativa de retorno que a gente acredita que seja bastante razoável. No final do dia, a gente tem um equilíbrio melhor para os nossos portfólios. A gente tem, lembrando a todos também, a gente tem hoje 5 fundos que seguem as diretrizes do Comitê Global de Alocação, nosso fundo de multi-estratégia, né, que tem renda fixa, renda variável e alternativos líquidos, que é o XP Global Strategies. A gente tem um fundo de bonds latino-americanos, um fundo de renda fixa, que basicamente reproduz o portfólio de renda fixa do XP Global Strategies, um fundo de renda variável, que também reproduz a posição de renda variável do XP Global Strategies, e um fundo de alternativos líquidos, esse sim, foi o último que a gente lançou agora no meio do ano, e desde então ele está com uma performance positiva. Tá? Olhando especificamente sobre o XP Global Strategies, a gente finalizou o mês passado com uma posição de caixa de 9%, 47,5% em renda fixa, 30% em renda variável e 13,5% em alternativos. Quando a gente olha em termos de distribuição geográfica, Estados Unidos com o maior peso, seguido de Brasil, China e Reino Unido. Tá? Na parte de renda fixa, acho que o destaque aqui a gente continua com um portfólio muito conservador, tá? Então a gente tem um prazo de vencimento aí médio de menos de 2 anos, tá? Um duration perto de 1,5. A gente aumentou, como eu comentei, o duration, ele estava menor do que isso, a gente aumentou um pouquinho, mas ainda longe do benchmark, que, como eu comentei, tem 7 anos de duration. Tá? Então a gente, de uma maneira geral, continua com a visão de que o melhor a fazer é ter um portfólio conservador na renda fixa, e a forma da gente reproduzir isso é tendo um portfólio com prazo de vencimento mais curto. Na parte de renda variável, a gente continua com um foco maior em Estados Unidos. Tá? A gente tinha proteções, a gente zerou as proteções recentemente, até no nível pior, né? A bolsa mais para baixo do que está agora. Então a gente tinha uma proteção que a gente montou
ali próximo do 4.100, 4.150, quando o mercado voltou ali para 3.600, a gente zerou essa posição e agora a gente não tem mais, tá? Então, vocês olharem aqui no final do mês passado a gente tinha, mas a gente já zerou essa posição, é a única diferença em termos de posicionamento dessa parte do portfólio da virada do mês para cá, tá? Em termos de distribuição e exposição setorial, acho que um portfólio bastante equilibrado, em termos de estilo também. Na parte de alternativos, gosto sempre de passar só para a gente falar quais são as estratégias, né, que a gente tem nessa parte de alternativos líquidos. Então, a gente tem um fundo de arbitragem de eventos, a gente tem fundo de paridade de risco, a gente tem fundo imobiliário, a gente tem um fundo de tendências, um fundo quantitativo, né, que segue as tendências do mercado, a gente tem um fundo de retorno absoluto, a gente tem um fundo de long and short de crédito e também um fundo long and short neutro em renda variável, tá? E aí, E aí, por último, mais 2 slides só para falar um pouco de performance. No mês passado, como a gente comentou, né, renda fixa caiu 5%, renda variável caiu 10%, e a gente teve uma queda de 3,4% no mês passado. No ano, o principal índice de renda fixa cai cerca de, e aqui acho que fica mais fácil da gente olhar, o principal índice de renda fixa global, ele cai 19,9%, o principal índice de renda variável global cai 26,7%, uma composição de 60% na renda fixa, 40% na renda variável cai até o final do mês passado 22,6%, e a gente entregando, nesse sentido, um resultado muito melhor do que os índices de referência, conseguindo suavizar. Acho que esse é um objetivo muito claro do nosso time. Acho que isso aconteceu também em março de 2020, na queda, e está acontecendo agora, nesse momento mais desafiador do mercado. A gente está conseguindo suavizar, reduzir essa volatilidade. É óbvio que nenhum de nós está contente com uma performance negativa, mas quando a gente olha para os índices de referência e também para os nossos concorrentes, a gente está com uma performance de destaque na nossa indústria. Por fim, só para passar um pouquinho sobre a performance de todos os nossos fundos, a gente está aí no XP Global Strategies com um alfa, né, de cerca de 1.000 basis points sobre o benchmark informal, esse 60-40. No Latam Bonds, a gente está com um alfa de perto de 1.200 basis points, positivo. No fundo de renda fixa, a gente está com um alfa aí próximo a 1.600 basis points, então a gente conseguiu, e aqui ficou muito claro, né, a nossa visão. A gente tem um portfólio muito curto prazo e a gente sofreu muito menos do que o mercado nesse sentido. E na parte de renda variável, nosso único fundo que ainda está abaixo do benchmark, mas a gente vem recuperando muito fortemente, principalmente nos últimos 2 meses. A gente está com uma outperformance relevante frente ao índice global de renda variável. E, por fim, o fundo de alternativos líquidos, que desde o seu início até o final do mês passado está com uma performance positiva de quase 3%.